Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais aí sobre a atuação do São Paulo com o Dorival Júnior e novidades sobre o Lucas Moura. Então, vambora pro vídeo. A turma que tem pra voltar também não vai voltar e sair jogando, né? Pois é isso. É, os jogadores que ele tem e o revezamento que ele tem feito. Depois de tanto tempo parado, imagino que não volte, tirando alguns casos específicos, tipo o Caleri ficou com dengue, volta e joga. O resto... Ele perdeu os dois laterais assim, titulares, né? É que, por exemplo, no banco ontem, ao menos para rechear o banco, no banco ontem tinha dois jogadores no meio para frente. O Wellington Rato e o Juan, o menino. É isso. O cara não tinha... Não tinha o que fazer. Jogou sem centroavante. Então, de fato, o time é muito ruim, tecnicamente falando. E com uma diferente queda... Só queria dizer, em termos de perspectiva de qualidade do seu jogo. Estava falando ali, quando eu li aqui o time do Corinthians, você achou bom. Agora, do São Paulo tá difícil. Luciano, que deveria, né, se salvar, né, tem sido o pior do time. Por que o Luciano deveria se salvar? Porque ele é um jogador acima dessa média dos demais. É um ídolo da torcida, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2020, não fez uma temporada ruim o ano passado, só ficou atrás do Caleri em gols, deram a 10 justamente por isso, que tem identidade. Não é 10. Ele passou 5 meses, 4 meses um ano jogando de 10, Sim, ele não é 10? mas a 10 é simbólica, na verdade. Não, mas ele não jogou de atacante, jogou com o Rogério Ceni? Não, então, isso foi um grande erro. Então, também não dá pra cobrar dele que em maio ele esteja no melhor da carreira dele se ele jogou fora da posição. Mas ele tem sido pior, Marília. Então, mas enquanto ele jogou fora da posição, ele jogou, de fato ele jogou mal. Coloca o Caleri pra jogar de zagueiro. Não, mas aí é muito radical. A Maria tem razão no seguinte ponto, Maurício. Eu acho que são as coisas correm paralelas. Deixa eu só terminar. Acho que o que o Luciano sempre entregou pro time nunca foi técnica, foi raça. Então, eu não acho que ele seja acima da média. Eu acho que ele é um jogador. Eu acho que ele é um jogador que entrega suor. Eu acho que o São Paulo é um time que precisa disso. E de fato ele era um cara que vinha sendo mais definitivo. Mas ele estava jogando no lugar em que ele pode ser definitivo. Se ele joga atrás do Nestor, aí fica difícil. Não, ontem, por exemplo, nesses jogos que não tem Caleri, ele está jogando meio de centroavante. Aí ele também não é. Também não é. O que ele é? Ele é segundo atacante. Não, mas então, eu acho que por isso que as duas coisas correm de forma paralela. Ele não vive boa fase, a praga da camisa 10 é tipo a do Gabigol, né, que vive a pior fase dele. É como se desse a 10 pro Yuri Alberto também, ainda bem que não deram pro Corinthians, senão... Então, nos dois casos, eles dá-se uma responsabilidade. Quer dizer, reconhece-se também, mas dá-se uma responsabilidade. Porém, é que, na verdade, não tinha ninguém mais para dar 10 no São Paulo. Sem dúvida, deram pro Nicão, tá tudo errado, São Paulo tudo errado. Não dá pra ninguém, ué. A única partida em 2023 que o Luciano jogou como segundo atacante ao lado do Caleri, contra o América, estreia do Dorival, ele fez o gol do 1-0. Isso é importante frisar também, porque depois o Caleri ficou com dengue e ele está jogando com Marcos Paulo numa tentativa de dupla. Então também tem isso, né? Ele, na posição que ele rende mais, ele jogou uma vez só nessa temporada. Tem isso também. Um jogo. São Paulo 3, América 0. Gol 1-0, gol do Luciano. Mas eu ainda acho que um jogador que tem essa ascendência com a torcida, né, que tem uma condição de ídolo num momento em que poucos ídolos há, deveria também, mesmo não se encontrando, mesmo não sendo escalado na sua melhor posição, deveria responder de alguma maneira, assumir algumas coisas, né? E ele não assume. Não é que ele tem sido pior, não é que ele tem sido na média, né? Ele tem feito partidas horríveis, o Luciano. A última foi o América. Paulo Massini, quem está mais complicado para a temporada, o Corinthians ou o São Paulo? Cara, pergunta difícil, né? Mas me parece ser o Corinthians, né? Porque pelo menos o São Paulo já tem treinador aí há algum tempinho. Chega o Dorival e tal. Mas assim, o São Paulo, cara, tem umas coisas que a gente tem visto. Eu vi muito isso no Palmeiras, lá atrás, né? E tenho visto se repetir no São Paulo, que são essas montagens de elencos para alguém que vai ficar no final e que não foi ele que montou, né? Então, assim, o trabalho do Dorival é de bombeiro, não é um trabalho de construção de nada. Então ele vai jogar ponto a ponto, jogo a jogo, depende do adversário, né? E acho que tem que ser assim mesmo, porque de fato preocupa o nível baixíssimo de qualidade do que o São Paulo entrega, né? Ganhou contra o América, mas entregou bem menos do jogo, mas ganhou e ponto.
Ontem, se tem um campeonato em que o São Paulo pode ser campeão, é esse, porque o nível é muito baixo, né? Mas vai mudar, vai vir time da Libertadores, talvez melhore 10%. Lembrando que os times que vieram da Libertadores foram eliminados da Libertadores, né? Então você pode ter camisa aqui e ali. Só lembrando que do ano passado veio o Del Valle da Libertadores, ganhou a Sul-Americana e é o time que bateu o Flamengo no Maracanã e bateu o Corinthians em Itaquera. O campeonato muda, assim como a Europa League hoje. O campeonato muda. Pode ter o Corinthians, pode ter o Galo, pode ter o River Plate, pode ter. Mas veja, mesmo assim, em algum momento você vai ter que ganhar de algum time bom, né? Claro, sem dúvida. Nem que seja na final, né? Entendeu? Mesmo que foi indo, pegou o River Plate na final. Uma hora você tem que ganhar dos caras, é jogo único, vai ter que ganhar, né? Então assim, olhar jogo a jogo, entendeu? Ver se o joelho do Arboleda tem tendinite ou não, agora na volta, né? Porque ele vai ter que jogar contra o Inter, vai precisar jogar contra o Inter, que é um jogo bem difícil de Campeonato Brasileiro, e medindo jogo a jogo qual é a situação. Quer dizer, não foi, se você pensar em termos de status, né? Foi o melhor adversário possível, talvez, na Copa do Brasil, mas na prática não é, porque o São Paulo vai ter que jogar e vai ter que propor. Não vai bastar o São Paulo, com esse meio campo para frente que tem, ficar recuado esperando o Sport. O São Paulo vai ter que se impor, né? Talvez fosse melhor um América que, né? Que se joga franco, que se larga, que vai para cima, do que um Sport. Jogar na Ilha não é fácil, o gramado não é bom. Acho que melhorou um pouco, desculpe. É jogo a jogo, não dá para fazer perspectiva. Você também não sabe quem está machucado quando vai voltar, você não sabe quem está jogando direto agora vai ter um problema, né? É uma incerteza. Muita gente perguntando nas redes sociais, André, como é que é essa parada do Lucas Moura, voltou a esquentar o fim de semana pra gente, né, recapitular. O Tottenham jogou contra o Liverpool pela Premier League e o Lucas Moura entrou aos 45 do segundo tempo e foi um jogo maluco onde o Tottenham empatou 3-3 ali, o gol do Richarlison, o primeiro gol do Richarlison na Premier League com a camisa do Tottenham, e aí depois o Lucas teve uma infelicidade e acabou errando no gol, quarto gol do Liverpool, 4-3, o Lucas acabou saindo cabisbaixo, enfim, foi notícia, ficou aquela história, o Lucas não tem mais mercado na Europa, o Lucas não tem mercado na Europa na primeira prateleira da Premier League, não tem nem na segunda prateleira do futebol europeu, ou seja, ficaria mais fácil para o São Paulo conseguir repatriar o Lucas Moura, né? O São Paulo ficou empolgadíssimo com essa possibilidade, já trabalha para fazer uma proposta. Bom, vamos lá, o São Paulo monitora o Lucas Moura desde a possibilidade que ele tem de ficar livre no mercado, como vai ficar a partir do meio do ano, que é quando ele não vai renovar com o Tottenham. Isso é fato. O São Paulo sabe da dificuldade que é ter outras possibilidades de mercado como ele tem. Se o Júlio Casares já deixou isso bem claro, se ele decidir voltar ao Brasil, a primeira conversa vai ser com o São Paulo, pela história que ele tem com o São Paulo, pelo respeito que tem e pela amizade que ele tem com o Júlio Casares. Ponto. Isso aí não muda, isso aí não alterou. Não há nenhum avanço nesse sentido. Não há nenhuma sinalização do Lucas Moura. Conversei com pessoas que trabalham no dia a dia com o Lucas Moura e perguntei se houve algum avanço do São Paulo em relação à volta dele ao Brasil. E a resposta foi: não houve nenhuma conversa em relação a Brasil neste momento. Não houve nenhuma conversa em relação a São Paulo Futebol Clube. O que há é um fim de ciclo dele na Premier League com o Tottenham e existem dois mercados muito fortes hoje para levar o Lucas Moura pelas próximas temporadas. Mercado árabe e mercado da MLS. São dois mercados que o Lucas Moura vê com bons olhos, que são mercados que você tem uma liga com grandes jogadores, com futebol competitivo e principalmente atrativo na questão financeira. São dois mercados... Então, antes de falar aí sobre o que foi discutido aí, os problemas de sempre, lembrar que o São Paulo conseguiu mais uma sanha ser hackeado no YouTube. Seu canal foi hackeado aí e foi motivo de chacota, né? A verdade é essa. Parece que São Paulo cada vez mais uma várzea. São Paulo que antes era exemplo para todos os demais clubes, agora é uma notícia pior que a outra, né? Então, ontem parece que colocaram uma live do Elon Musk
e saiu em todos os sites. O São Paulo também fez uma comunicação oficial que o seu canal no YouTube havia sido hackeado. Falando de São Paulo vive essa questão que não engrena, tem essa questão aí do fantasma do rebaixamento, Dorival que não tem tempo para treinar, tudo a gente já sabe, né? Veremos agora essa semana, com esse pouquinho de tempo a mais aí, contra o Inter consiga mostrar algo mais, porque depois realmente não tem tempo mesmo. Tem Fortaleza, Corinthians e Sport. Sequência dura. Mas todo jogo do São Paulo é duro, né? A verdade é essa. E tem vezes que é duro de ver também, né? Como foi o último jogo contra o Torino. E com relação ao Lucas Moura, há uma divisão dentro do próprio São Paulo, se o jogador, se aí é importante ou não. Há uma ala que aprova a vinda do jogador, outra que não aprova. Então assim, tá essa questão aí no São Paulo com relação ao Lucas Moura. E o próprio Lucas Moura também não define aí se gostaria de voltar ou não, né? Lembrando que o último jogo ele deu o passe do gol da vitória do Liverpool, né? Literalmente, né? Vive uma fase muito ruim no Tottenham. Mas assim, é o que eu falo, a nível de futebol brasileiro, ele é, a minha opinião, acima. Agora vamos ver como é que vai vir também, né? Até porque o São Paulo também é uma draga de jogadores, com todo respeito, ultimamente, né? Ontem o Igor Gomes fez 2 gols pelo Atlético Mineiro na Libertadores, né? Quando ele fez isso no São Paulo, né? Então assim, o ambiente, a pressão, esses anos aí de péssimas gestões, sem títulos, então assim, tudo parece que com e contra, né? Mas torçamos aí para que o Dorival aí consiga arrumar a casa ao menos e a gente consiga chegar aos 45 pontos aí que eu desejo de 11 a cada 10 São Paulinos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e glórias, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.